testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavra de vida eterna, de vida eterna. Os preceitos do Senhor são preciosos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavra de vida eterna, de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos, é justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna, de vida eterna. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna, de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna, de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna, de vida eterna. Pregamos Cristo crucificado, escândalo para os homens, mas para os chamados, sabedoria de Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito em sensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus
é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus amou, Filho Deus, seu Filho único, aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os campistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos campistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos se lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente conhecendo algumas pessoas por fora, a gente ainda se surpreende com tanta coisa, né? Imagine conhecendo que tem Jesus por dentro. Misericórdia. A sorte que nós temos é como cantou o salmista, né? O Senhor, Ele não repete nenhuma queixa. Sabe, a gente repete pecados, mas o Senhor não repete nenhuma queixa. Ele simplesmente, toda vez que a gente está contrito, arrependido, para Ele é como se aquele mal deixasse de existir totalmente. Olha como Deus é, como Deus é bom.
E aqui, olhando, né, o texto da liturgia deste final de semana, principalmente o finalzinho deste Evangelho, né, diante dos sinais que, né, ele estava apresentando ali quando estava em Jerusalém, a começar pelo que ele realizou no templo, e dá uma varredura total, mas com certeza outras coisas ainda aconteceram que o texto não fala. Mas fala que os discípulos ficaram encantados com aquilo e começaram a acreditar mais nele. E o primeiro texto diz assim: Jesus não estava muito crédito, não, porque ele conhecia o ser humano. E muita gente estava se convencendo só por causa dos sinais. Só que os sinais passam. Os sinais passam. A gente precisa correr atrás de algo que é permanente, alguma coisa que permanece. Porque foi isso que ele veio pregar, foi isso que ele veio ensinar. Os sinais passam. Como, por exemplo, dá o exemplo de um sinal. Todas as curas realizadas por Jesus, não queiramos imaginar que as pessoas foram curadas depois que elas não tiveram mais problemas, não tiveram mais doenças. Tiveram, todas morreram. Como todos nós também, algum dia morreremos também, da mesma forma como Jesus. Se vamos ressuscitar é outra história, mas que vamos morrer, sim. Aqueles que viviam, né, com a vida pautada somente no sinal do que ele realizava, então imaginemos, ele realiza uma cura aqui, e a pessoa fica encantada com aquele sinal. Daqui a 15, 20 anos, acontece algo de novo na vida daquela pessoa, e não acontece mais o sinal. Então significa que todo aquele encanto se perde. E é por isso que Jesus não dá crédito para quem vive em busca disso, sabe? Somente de sinais. Ele quer que a gente adquira algo que seja permanente, que não depende de sinais. Ele fazendo ou não fazendo, já existe algo no nosso coração que é certo. E é o que nós devemos buscar todos os dias, que é a nossa salvação, que foi dado, né, que foi aberto as portas para a gente ter esta oportunidade. Isso é o que de primordial a gente tem que se preocupar. Os demais detalhes pode ser que aconteçam, mas não serão tão interessantes assim quanto a salvação que a gente tem que buscar todos os dias. Mas a gente sabe que as pessoas se apegam tanto a esses detalhes, né? Tanto que no nosso meio tem tanta gente que faz caravana para tanto canto, para tanto lugar, para ver alguns sinais, algumas coisas. E fala: oh, Jesus, para que tudo isso, né? Não precisa não. É só você ter certeza no seu coração, né? E não duvidar do poder da manifestação que existe em Deus, está tudo certo. Mas quem vive à procura de sinal, vive junto às multidões. Mas nem sempre, como já disse para vocês, multidões são sinais ou sinônimo de pessoas que estão no caminho certo. De forma alguma. Se fosse, eu tenho certeza que Jesus sempre tinha permanecido no meio das multidões. E ele sempre tentava escapar das multidões. Tanto que a gente vai ver ele em muitos momentos no deserto, né? No deserto, abandona as multidões, porque as multidões só querem sinais, só querem o vulgo das coisas, e Jesus não se encanta com esse tipo de gente de jeito nenhum. E é por isso que quando ele chega no templo, ele fica decepcionado, né? Puxa vida, lugar que era para ser casa de oração, casa de acolhida, de acolhimento, lugar de amor fraterno, lugar de um encontro certo com Deus, havia se transformado num lugar de comércio. E ele chega e ele se sente provocado com essa situação. Então ele pega um chicote e manda ver, não importa quem estava ali, expulsa todo mundo do templo, como ele sendo o dono do templo, né? Expulsa todo mundo. Por quê? Porque ele não estava correto. Tudo aquilo que ele estava se sujeitando, ensinando, era o contrário do que ele estava vendo. E portanto, ele não poderia ficar calado de forma alguma, não poderia ficar de boca fechada vendo tanta injustiça. Porque só para vocês, eu acho que vocês já
já entendem isso, né? Naquela ocasião, como ainda hoje para os judeus, ainda é necessário uma vez por ano ir no templo, que é como se a gente pensar o Vaticano para nós, né? É a igreja mãe, é o centro do cristianismo, do cristão católico. A referência que a gente tem é Roma, por exemplo. Imaginemos se a gente tivesse uma ordem, um decreto, que todo cristão católico, uma vez no ano, tinha que ir em Roma. Misericórdia, né? Tanto que é caro e tanto que seria sacrificoso para tanta gente. Então, para os judeus, uma vez por ano, tinha que ir no templo. Só que não era para ir igual a gente vai só em Aparecida, que a gente não é obrigado a comprar o que tem lá. Você pode ir somente para ir na missa, fazer uma visita e está tudo certo. Não, você era obrigado. Você tinha que fazer um sacrifício. As pessoas mais ricas compravam bois, para se aparecer, olha, eu posso, não é um boi que eu estou ofertando, que eu estou sacrificando. As pessoas de classe média compravam carneiro, e os pobres compravam pombas, ou seja, eles não dispensavam ninguém. Todo mundo, de algum modo, tinha que fazer um gesto, tinha que fazer um sacrifício. Só que o sacrifício que era realizado era em benefício de quem vivia em torno do templo, que eram os chefes, as pessoas grandes, que se mantinham no poder por causa desse investimento da miséria de tanta gente que vinha de longe fazer seus sacrifícios. E aí Jesus se incomoda, então cata um chicote e arrebenta esse povo, né? E ainda, quando ele é provocado a respeito do sinal que eles querem, Jesus diz: derruba esse templo, pode derrubar, em 3 dias eu levanto isso aqui. Lógico que Jesus estava falando de uma linguagem totalmente contrária daquelas paredes, porque ele era o templo vivo que ia se levantar em 3 dias. Seria morto na sexta, mas no domingo da Páscoa ele ressuscitava, Ele ressuscitou, como todos nós sabemos. Aí está, na verdade, toda a lógica das palavras dele, quando ele diz que em 3 dias eu levantarei, e ainda levantarei um templo muito mais importante do que esse de paredes, que está servindo apenas de comércio, Quando a gente olha para essa situação, dá a impressão que o templo perde a sua originalidade. Não, de jeito nenhum. Não é por causa do que aconteceu ali que o templo perdeu o sentido. Então, o templo sempre será um lugar de referência onde as pessoas podem falar com Deus. Nós carregamos isso na nossa história, Basta a gente estar um pouquinho perturbado, estar um pouquinho incomodado com alguma coisa, a gente vai na igreja por aí, senta lá um pouquinho, tem uma conversa com Deus, um diálogo, não fala nada, só fica lá, e parece que é tão bom, é tão confortável a gente fazer isso, Por quê? Porque o templo em si, ele tem que criar em nós essa expectativa, esta certeza de que ali a gente encontra Deus. Só que, se a gente não tomar cuidado, tem um monte de coisa que a gente vai enfiando no templo e distorce a presença de Deus nesses lugares. Mas, em primeiro lugar, o templo onde o Senhor tem que habitar tem que ser no meu corpo, no meu corpo. E Jesus diz isso, o templo que vai ser levantado é o próprio corpo dele. Então, ou seja, a morada de Deus, que é o meu corpo, que é templo também, é um lugar especial onde ele pode habitar. Só que o mesmo cuidado que eu preciso ter com o templo parede, onde é um lugar que Deus também pode estar, o meu corpo também tem que ser um lugar que tem que ser cuidado, tem que ser zelado, e por isso não pode ter muita coisa que não presta, Eu já dei, esses dias eu dei um exemplo para vocês, Lembra que eu tinha visto no status de alguém no WhatsApp, alguém postou assim, uma caixinha, uma historinha que conta assim, uma caixinha de papelão, se você tem uma caixinha de papelão, se você coloca uma joia lá dentro, aquela caixinha de papelão vira porta-joia.
né? Porque tem uma joia ali dentro, mesmo que a caixinha seja de madeira. Se você tem a mesma caixinha, se você coloca uma banana podre, né? A caixinha vem do quê? Uma caixinha de lixo. Assim também é nós, né? Dependendo do que está dentro da gente, é o que nós somos. Nós podemos ser muito, se Deus estiver dentro de nós. Se não tiver, infelizmente, a gente é pior do que cestos de lixo por aí, carregado, cheio de coisas podres. E é por isso que Jesus fala das duas circunstâncias: do templo parede, que precisa ser varrido, tirar tudo que está atrapalhando, né, o lugar onde seu pai deve estar, como também, depois, quando ele se apresenta no terceiro dia, já livre de toda a maldade humana, mas agora ressuscitar. É nessa condição que a gente também tem que entender que o nosso corpo tem que ser morada de Deus nesta plenitude. Portanto, livre de qualquer maldade, de qualquer coisa ruim que possa existir, para que Ele possa habitar, né? Só que Deus não se resume também somente a isso, ao templo corpo e ao templo físico, parede. Não, como nós vamos saber depois no Novo Testamento, Ele pode estar aonde Ele quiser, né? Aonde Ele quiser. Porém, os lugares de maiores referências que a gente tem é em nós mesmos, nos lugares onde a gente participa para celebrar a divindade de Deus, o dom também de nossa vida, como também em outras pessoas que com certeza a gente pode encontrar a mesma graça de Deus. Quando nós ouvimos o texto da primeira leitura do livro, do Êxodo, veja que existe aí um questionamento e que talvez muitos de vocês já foram até provocados por isso, né? Tá vendo por que eu não vou na igreja católica? Tá vendo por que eu não sou católico? Porque está escrito na Bíblia, está escrito na palavra de Deus que não é para fazer, não é para criar nenhuma escultura, nenhum tipo de imagem é para ser criado. Não é para dobrar o joelho e não é para adorar. Tá bom, só que quem não vem na igreja só por causa disso, a gente sabe que não lê o texto todo, esquece das outras exigências. Se a gente continuar o texto como nós ouvimos, não é para cometer adultério, não é para roubar, não é para matar, não é para desejar nada que tenha na casa do outro, não é para desejar a mulher do outro. Tudo bem, né? A gente não tem culpa, de repente a vizinha ser interessante, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, é exigência bíblica, mas não pega somente a parte que fala das esculturas e desconsidera o restante das exigências, né? Aí fica fácil, né, meu querido? Aí fica fácil. Só que a mesma pessoa não tem a curiosidade de andar mais um pouco na mesma palavra de Deus e descobrir que o mesmo Deus, em um outro contexto, em um outro momento, Ele mesmo diz para Moisés: levanta uma serpente, uma haste, todas as pessoas que olhar para ela vão se curar dos seus problemas. Se alguém for picado por cobra, tocar nela, olhar para ela, vai se curar, e está tudo certo. Entende? Ao mesmo tempo que proíbe, a gente vê numa outra ocasião, né, sendo liberado. O que a gente precisa entender que nem quando proíbe e nem quando libera, Deus deixa de ser quem Ele é. Ele não é diminuído em nenhuma situação. Ele só não quer que a gente corra o risco de colocar algum instrumento em seu lugar. Nada que exista acima, no meio ou embaixo da terra pode ocupar o lugar de Deus, porque necessariamente não precisa ser uma imagem de sangue que ocupe o lugar de Deus. Tem tanta gente: ai, o Pelé é meu ídolo, ai, não sei quem é meu ídolo. Você está cometendo idolatria. A palavra já está dizendo ídolo, idolatria. E a gente não bate no peito que fulano de tal é meu ídolo, mas está na Bíblia que não é para você criar, e você está criando.
Não, mas o problema é as imagens dos santos. Outra coisa não tem problema. Tem sim. Tudo que a gente criar, que ocupe o lugar de Deus, a gente cai nessa problemática da idolatria. E é por isso que a gente tem que entender que nada nesta vida precisa diminuir a grandiosidade que é Deus. Isso está prescrito, que nós ouvimos no texto da segunda leitura de São Paulo aos Coríntios. Olha, insensatez de Deus, né, é mais interessante do que a sabedoria do homem, né? A fraqueza de Deus é muito mais forte do que a fortaleza humana. Ou seja, né, quanto mais a gente diminui a figura de Deus, mais a gente se aproxima do quão pequeno a gente é. Porque nunca, nada que foi criado ocupará o lugar de Deus. Porque antes de todas as coisas existirem, inclusive a própria consciência que a gente tem das coisas, Deus já existia. Antes de alguém imaginar, pensar no nada, Deus já existia, porque Ele era tudo. Então, não tem por que a gente ficar inventando, criando nada. Deus é um ser absoluto, que não depende do que a gente acha ou do que a gente pensa a seu respeito. E é por isso que no Evangelho diz: Jesus não deu crédito para ninguém, porque isso não ia mudar o seu projeto, não ia mudar a vontade do seu Pai. Quer acreditar? Ótimo, perfeito. Lembre-se do que você receberá em benefício por isso. Do contrário, lembre-se também do que você perde. Mas independente se você aceita ou não, Ele vai continuar sendo e pronto. E eu já disse para vocês em tantas outras ocasiões, né? Às vezes a gente fica preocupado, nossa, principalmente na mídia, o número de católicos tem diminuído a cada ano, como se a gente pensasse, o número de católicos estão diminuindo e o número de evangélicos estão aumentando. É mentira. As igrejas evangélicas continuam com o mesmo público, né? E aqueles que pulam fora da igreja, a grande maioria deixam de acreditar em Deus. Deixam de acreditar em Deus. O número dos que não acreditam cresce muito mais do que aqueles que mudam de religião e vão mexendo com uma comunidade aqui ou outra ali. Entende? Só que esses burrinhos não sabem, né? Que a negação deles de Deus é a negação de si próprio. Porque Deus não precisa desta consciência de saber se ele existe ou não. Antes do ser humano ser gente, ele já existia, tanto que ele foi criando coisa por coisa, né, dando nome a todas as coisas. Demorou 7 dias. A gente não, os estudiosos, né, os cientistas, para criar a vacina que a gente tomou esses tempos por causa da Covid, demorou quanto tempo? Deus em 7 dias criou, em 6 dias criou tudo que o ser humano precisa para toda a vida. Aí está a prova do quanto ele tem poder, do quanto ele é grandioso. Então, na minha mesquinhez, quando eu procuro diminuí-lo, eu só provo quanto eu sou pequeno para mim mesmo, porque ele não precisa, né, da minha admissão para a sua existência. Ele existe, independente se a gente acredita ou não. Porém, o acreditar equivale a algumas estalecas para a vida futura, né? Agora, se a gente não está preocupado com isso, então nos juntemos ao grupo daqueles que crescem a cada dia, que é justamente os que não acreditam em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esteja convosco, que desça sobre todos vocês, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Ele, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima noite de domingo, uma boa semana de trabalhos e de paz, que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus.
Eu não consegui no velório, mas questão de ir aqui na minha Oi, tudo 5 meses. Eu venho. Viu? Boa noite.